Olá, muito obrigado pela sua presença novamente. Esse é mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto mega importante que todos têm despertado grande interesse, é o grande assunto do momento, né? É o novo visto para a procura de trabalho para Portugal. É o que nós estamos a todo tempo esperando para se realizar. É esse novo visto, é muito esperado por toda a comunidade dos países da língua portuguesa. E eu achei muito importante vir aqui hoje para falar desse assunto, porque é um assunto que a gente tem escutado muita gente falar muitas coisas, e muitas dessas pessoas não têm, às vezes, conhecimento, sequer sabem do que estão falando. Tem gente falando besteira por aí sobre esse assunto, e é isso, por isso eu estou aqui hoje. Estou aqui para a gente conseguir tirar, quebrar esse mito, contar para você o que é verdade, o que é mentira, o que estão falando sem saber. E eu quero que você fique aqui comigo, porque logo depois da chamadinha que eu vou ter que colocar agora, eu volto, tá bem? Muito bem, estamos aqui de volta para falar desse assunto, então. É o novo visto para a procura de trabalho dos países de língua portuguesa, né? Para os cidadãos dos países de língua portuguesa, o governo criou um visto em que você terá condições facilitadas para procurar trabalho aqui em Portugal. E isso é muito importante, porque hoje todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas que decidem imigrar para Portugal ou vem como turista, né? Vem como turismo e acabam por se regularizar aqui. E este canal sempre afirmou isso para vocês, que esta não é a forma correta de se vir morar e trabalhar em Portugal, e sim a forma correta é o visto. E como todos sabem, o processo de visto é um processo muitas vezes burocrático, é demorado e também é caro, né? E aí, diante disso, o governo português resolveu fazer uma alteração na lei de estrangeiro e criou uma facilidade. Mas por que eu estou vindo aqui hoje falar com você? Porque a gente vem acompanhando durante todos esses dias alguns vídeos de pessoas que não são profissionais, não são advogados, não teriam capacidade para interpretar normas, e estão vindo aqui nas redes sociais, no YouTube, às vezes falar coisas do que não estão sabendo, né? Então, por isso eu achei importante vir hoje aqui falar com vocês, para justamente poder esclarecer essa questão definitivamente, tá bem? E olha, inclusive vou colocar aqui na tela para vocês um vídeo que eu vi hoje de um rapaz nos grupos, nas redes sociais, e ele falou aqui: Portugal vão aprovar todos os vistos imediatamente e muito mais. Eu fiquei apavorado quando vi esse vídeo, porque esse senhor, que eu não sei se é advogado ou não, ele tem uma bola de cristal muito boa e grande, ou ele simplesmente está falando de coisas que ele não conhece. Até porque eu vou explicar para vocês aqui o que nós sabemos que é possível se fazer hoje a respeito desse assunto e o que ainda não se sabe, tá bem? Então, esse senhor que divulgou esse visto na minha opinião, foi um vídeo muito irresponsável que ele fez, porque ele acaba criando uma fantasia, uma ilusão nas pessoas de que as coisas estão muito simples, tá? E não estão bem, não é bem isso não. Então, por isso eu quero que vocês saibam. Hoje eu até organizei aqui nossa conversa em tópicos, né? E esse primeiro tópico que eu vou colocar aqui é: o que estão falando por aí sobre o novo visto para procura de trabalho? Estão falando por aí que esse novo visto para procura de trabalho vai ser um visto em que você não vai precisar comprovar nada, não vai precisar fazer nada, não precisa ter passagem de volta. E aí, entre nós aqui, até os colegas advogados, falamos aqui há pouco que daqui a pouco vão falar que nem sequer precisa de passaporte, né? Esse senhor, por exemplo, que gravou esse vídeo, que estava hoje nos YouTubes, nos grupos hoje da vida por aí, falou que vai ser um deferimento automático. É automático o deferimento. E isso nos assusta um pouco, porque nós sabemos que todo o processo de visto, seja um visto de estada temporária, que é esse visto que nós estamos tratando agora, ou seja um visto um visto de autorização de residência, que seria um outro visto de estudante ou de trabalho, não é um procedimento, não deixa de ser um procedimento administrativo
E, segundo as normas e a legislação portuguesa, esse procedimento segue uma certa ordem, existem critérios e existem deveres, requisitos que devem ser cumpridos para que isso seja, um procedimento seja deferido. Então, não é bem assim. E eu quero chamar a atenção de vocês que esta minha interpretação desse cenário é a mesma interpretação, inclusive, que o presidente do Sindicato dos Inspetores do CEF, hoje, uma matéria que saiu hoje no jornal TFF, eu quero compartilhar na tela para vocês. Essa matéria está aí, ó. A matéria fala vistos de trabalho para cidadãos do CPLP, que é dos países de língua portuguesa, tá? Em vigor. Mas o visto está em vigor, está mesmo, tá? Mas nem o CEF, nem os consulados possuem meios de executar isto hoje, tá? E esta é minha opinião que eu venho compartilhando com os meus colegas já tem algum tempo, venho falando nas minhas redes sociais. Infelizmente, a legislação está aí, está em vigor, mas não tem como se fazer nada ainda. E não é nem pelo fato de nós não termos a certeza da regulamentação, e eu vou falar isso daqui a pouco aqui, mas sim pelo fato de que os consulados, os postos consulares, os consulados, as embaixadas, ou mesmo o próprio CEF, não possui ainda uma estrutura para conseguir absorver essa quantidade de pedidos. Gente, hoje, infelizmente, nós estamos fazendo processos aqui até no escritório, processos de vistos de trabalho, quer dizer, processos em que uma empresa já tenha certeza que quer contratar aquele profissional especializado, seja no Brasil, seja em Cabo Verde, seja em Angola, e esses processos estão a demorar meses, né? Meses e meses. Agora, você imagina quando nós estamos a falar de vistos de estada temporária, onde me parece que talvez não tenha esse tanto requisitos, né, para serem cumpridos, e nós temos uma demanda muito grande de pessoas querendo usufruir desses vistos, né? Sem uma estrutura adequada, evidentemente que o que já está em colapso hoje vai à falência, né? É um sistema que já está cheio, impossível. Para não falar que o CEF hoje, como todo mundo já sabe, isso é notório, hoje um procedimento de autorização de residência que está em andamento está levando aí mais de 2 anos para a conclusão, né? Então agora você imagina recarregar esse CEF já sobrelotado com algum tipo de procedimento para autorizações de residências, além do que ele já tem sobrecarregado. Então, gente, não é bem assim, a realidade não é bem essa, e eu me senti hoje na obrigação de vir contar qual é a realidade para vocês, tá bem? A realidade temos uma alteração da legislação. Quero compartilhar aqui na tela com vocês aí a alteração da lei, tá bem? Da lei de estrangeiros. Houve o acréscimo na lei de estrangeiros, que tá lá, vou até ler para vocês, ó. Houve o acréscimo de um artigo, tá bem? O artigo 57A, que fala: o visto para procura de trabalho habilita o seu titular a entrar e permanecer em território nacional com finalidade de procurar trabalho mediante o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 52. Autoriza o seu titular a exercer atividade laboral dependente até o termo de duração do visto ou até a concessão de autorização de residência. É concedido para um período de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e permite uma entrada em Portugal. Eu até não vou nem tirar da tela, vou deixar na tela essa lei, e eu quero explicar algumas coisas para vocês, tá bom? A diferença de um visto de autorização de residência e um visto de estada temporário é que, no visto de autorização de residência, nós já sabemos que a pessoa já vem com um contrato, por exemplo, uma promessa de contrato de trabalho, e já se sabe que ele vai vir com um agendamento para se realizar uma autorização de residência. Pronto. O visto de estada temporário, ele não dá para você automaticamente uma autorização de residência. Veja lá, tá? O visto de estada temporário é um visto temporário em que você será permitida a sua entrada em Portugal e, uma vez estando aqui, existe uma condição.
A condição é que você arrume trabalho, consiga um contrato de trabalho dentro de um período de 120 dias, que pode ser prorrogáveis por mais 60 dias. Findo esse período, se você não tiver um contrato de trabalho, obrigatoriamente você tem que sair de Portugal e só pode retornar a Portugal depois de um ano, tá? E aí eu quero que vocês pensem comigo. Mas, doutor Eduardo, se eu não sair de Portugal? Se você não sair de Portugal, muito provavelmente, só não sei como que o CEF vai fazer isso com tão pouca estrutura, como que ele vai fazer isso, tá bem? Em termos de logística. Tecnicamente, você deveria receber uma notificação para afastamento do território nacional em 20 dias, como acontece hoje, tá bem? E, se caso não cumpra esse afastamento, será iniciado um procedimento de afastamento coercitivo do território nacional. Veja, e aí vem um problema, né? Porque imagine que você tenha lá esse procedimento de afastamento coercitivo, que nada mais é do que o CEF fala, olha, eu avisei para você sair numa boa em 20 dias. Se você não saiu em 20 dias, agora vai sair à força em 20 dias. Pensa que, no final desse procedimento administrativo de saída coercitiva, né, de afastamento coercitivo, você já teria uma informação negativa ou uma ordem que foi dada e não foi cumprida, um apontamento no sistema SIS-2, né? E a própria legislação coloca lá como condição que, para você conseguir um visto, não pode ter esse apontamento no sistema SIS-2. Então, veja, eu acho que, na minha opinião, foi aí que tentaram cercar a lei, né? Tentaram dar alguma lógica na existência da lei. Se caso você tem o visto aqui, não conseguiu trabalho lá no prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, em 180 dias, em 6 meses, você não conseguiu arrumar trabalho. Se você não sai, aquilo poderia se transformar num procedimento de afastamento coercitivo e o que impediria de você solicitar um novo visto depois do prazo de um ano. Porque a lei te permite que você solicite um novo visto depois que você saiu de Portugal. Depois de um ano, você solicite um novo visto para a procura de trabalho novamente. Então, desde que você não tenha esse apontamento no SIS-2, ok? Então, é interessante vocês pensarem que, uma vez que for concedido, se tiver esse visto, você vai poder vir para Portugal, vai poder procurar trabalho, e se não encontrar trabalho em 180 dias, você tem que voltar ao Brasil, né, ou seu país de origem, para que somente após um ano possa novamente solicitar esse visto. O item 2 lá do artigo que alterou fala: o visto para concurso de trabalho integra uma data de agendamento nos serviços competentes pela concessão de autorização de residência, dentro dos 120 dias referidos no número anterior. Confere ao requerente após a constituição e formalização da relação laboral, quer dizer, depois que você tem um contrato de trabalho, naquele período, o direito a requerer uma autorização de residência, desde que preencha as condições gerais de concessão de autorização de residência temporária nos termos do artigo 77. Percebe? Então, veja, o que diz aí? Que o visto te dá direito a um agendamento. Eu, sinceramente, não sei como que vai ser cumprido esse agendamento em 120 dias. Tá? Se fosse tão simples assim, todas as manifestações de interesse que nós temos aí já estariam, de repente, agendadas, né? Mas, já que a lei está dizendo, não sei como vão fazer, ok? Volto a dizer, notícia do próprio presidente do Sindicato dos Inspetores do CEF. Não temos estrutura para cumprir isto. É o presidente, não sou eu não, tá? Volta a notícia lá. Vou voltar a notícia aqui para vocês, ó. É muito clara. Vou voltar a notícia aqui, ó. Olha lá. Acácio Pereira aponta falha ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que não reforçou os consulados nesses países. E nessa reportagem, depois vocês podem dar uma olhada lá no Google, ele fala que nem o CEF, nem os consulados têm condições de atender, tá? Então, vamos voltar à lei. A lei fala que, então, em 120 dias, vou te garantir um agendamento, mas não sei como vai ser cumprido isso. Agora, se você ainda preencher as condições de uma autorização de residência temporária dentro de 120 dias, quer dizer, não pode ter registro criminal, né?
vai ter o contrato de trabalho, tem que ter uma morada, não é? Tem que ter a comprovação da subsistência, tem que estar em dia com a segurança social. Se você preenche esses requisitos, automaticamente você vai ter uma autorização de residência, ok? Aí depois o item 3 fala, no término do limite máximo da validade dos vistos para a procura de trabalho, sem que tenha sido constituída a relação laboral e iniciado o processo de regularização documental subsequente, o titular do visto tem que abandonar o país e apenas pode voltar a instruir um novo pedido de visto para este fim, após, um ano após expirar a validade do visto anterior. Gente, é aquilo que eu falei, né? Quer dizer, somente após um ano, se você não conseguiu dentro desses 180 dias, somente após um ano que você vai poder pedir um novo visto, tá bem? Aplica-se com as necessárias adaptações aos titulares de visto para procura de trabalho, que constitui relação laboral dentro do limite da validade do visto, as regras aplicáveis aos vistos de estada temporária previstos no número 1 e número 2 do artigo 56A e do artigo 56B, enfim, isso não nos interessa aqui. Veja, primeiro saiu a norma, né? A norma é sempre geral, né? Ela é sempre muito geral. Só que aí vem um probleminha, né? Como que nós aplicamos isso? Como nós fazemos isso? E isso depende de um regulamento, o regulamento dessa norma, né? E aí vem o Conselho de Ministros no dia 1º de setembro, e esse Conselho de Ministros aprovou, né, um regulamento a essa norma, um decreto regulamentar, ok? Só que, veja, ele aprovou o decreto regulamentar e ele veio aqui e faz um comunicado. Olha, o Conselho de Ministros aprovou o decreto regulamentar, vai ser assim, deferimento liminar dos pedidos de visto, dispensa de apresentação presencial do requerimento de visto, dispensa de apresentação dos seguintes documentos: seguro viagem, comprovativo de existência, comprovativo de meio de subsistência, cópia do título de transporte de regresso. Pá, aí ele fala isso. Só que, gente, pelo amor de Deus, não é o comunicado, não podemos, a partir desse comunicado do Conselho de Ministros, já começar a criar legislação e criar os métodos pelos quais como será tramitado o processo, gente. Enquanto nós não tivermos a publicação do decreto regulamentar que vai trazer detalhes, tintim por tintim, como vai ser, o alcance desse resumo dado pelo Conselho dos Ministros, é muita irresponsabilidade de qualquer pessoa, muito menos de um profissional da área de direito, vir nas redes sociais ou nos vídeos e tudo e falar que vai ser assim, vai ser assado. Por isso, hoje, se alguém procura um advogado e fala, doutor, eu quero fazer o pedido de visto para procura de trabalho. Esse advogado não pode fazer nada, porque ainda não temos a redação do decreto, tá bem? Esta é a realidade, vocês têm que entender. A realidade é que hoje, além de nós não termos a redação desse decreto regulamentar, nós não temos também, tá? Nem a capacidade do CEF e nem dos consulados de absorver essa demanda. Infelizmente, a realidade é esta. Então, para você que está aí e quer se aproveitar do visto, vai querer imigrar legalmente em Portugal com visto e tudo, você precisa saber, que é meu próximo ponto, né? O que eu posso fazer por enquanto? O que eu posso fazer por enquanto é planejar. Todo procedimento imigratório requer um planejamento detalhado, muito bem elaborado, de como será a sua nova vida em outro país. Você não pode ser irresponsável a ponto de achar que agora não preciso comprovar nada, como o rapazinho do vídeo lá disse, é tudo automático e direto, é tudo muito simples e fácil. Achar que só basta você comprar uma passagem de vinda, de ida para Portugal e não precisa mais nada para você morar aqui? Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é responsabilidade. Não coloque a sua vida nem da sua família em risco, ok? Aqui você tem que fazer um planejamento muito sério para você vir para morar em Portugal, e esse planejamento inclui as suas necessidades que você vai precisar para viver no novo país,
as demandas quanto à moradia, as demandas para o seu sustento, a sua subsistência, até você arrumar um trabalho, trabalhar o primeiro mês, ter certeza que está naquele trabalho, receber a sua retribuição, quer dizer, o seu salário, e só assim você vai ter certeza que você pode realmente dar os passos. Então, isso é uma coisa muito séria, as pessoas, isso não é brincadeira, né? A Europa vem passando por um processo de crise, isso é fato. Portugal não está distante dessa crise, ok? É verdade que em Portugal tem bastante emprego hoje, é verdade, mas nem todas as pessoas querem se sujeitar ainda a trabalhar dos empregos que estão disponíveis. Não vamos nos iludir, achar que em Portugal, vamos achar que na Europa, nós temos vagas sobrando de trabalho dentro do escritório, debaixo de um ar-condicionado, como pode ser muitas vezes o seu trabalho no Brasil, ok? Agora, para quem já está acostumado com um trabalho mais pesado, um trabalho mais árduo, isso tudo bem, existem mais vagas disponíveis. Não sei te falar se é muita vaga, se é pouca vaga, mas existem. Mas até esse trabalho, até por ter vaga disponível, isso não quer dizer não te dar uma liberdade de você vir sem se planejar, ok? Até porque até isso acontecer precisa, tem muita coisa, muita água passa debaixo dessa ponte, tá? Então, o que você pode fazer hoje é se planejar, né? É buscar informações de qualidade sobre os procedimentos corretos, sobre os documentos que você vai necessitar aqui em Portugal. Você tem que procurar informações nos canais de profissionais que sabem o que estão falando, tá bem? Lógico, se você quiser seguir nosso canal, muito obrigado, tá aí. É só seguir nosso canal, tem bastante coisa. Quer seguir nossas redes sociais? Tá lá nas nossas redes sociais, ó, nosso Instagram, vai passar aí, ó. Só seguir no Instagram, tem muita informação lá de qualidade, porque a gente se esforça para trazer essa informação de qualidade para você, tá bem? Então, veja lá, é isso que você tem que fazer agora, que você pode fazer agora, até nós termos a publicação no Diário da República do regulamento da legislação que vai. Esse regulamento vai dar os detalhes para que a gente possa, de fato, saber o que e como fazer o processo de visto para a procura de trabalho. Tá? Até lá, não podemos especular. Até lá, passe um filtro muito grande no que estão falando por aí. Não ache que as coisas vão ser assim, jogadas, que vai bastar fazer uma ligação lá no consulado e meu visto já está deferido, foi dado automaticamente. Isso não existe, gente. Ele tem muita coisa em jogo, tem muita coisa até de segurança da entrada de estrangeiros na Europa, tá bem? Nunca se esqueçam que uma vez que uma pessoa entrou na Europa, seja por Portugal, seja por qualquer país, ela pode transitar em qualquer país europeu. Então, isso tem uma segurança por trás envolvida, tá? Então, não fica achando que será uma coisa assim jogada como esse pessoal irresponsável tem falado por aí nas redes sociais aos 7 eventos, tá bem? E o último item que eu queria falar aqui é o que você terá que enfrentar daqui para frente, né? O que você tem que enfrentar pela frente aqui em Portugal, tá bem? Gente, como eu ia dizendo, viver em Portugal tem muitas vantagens. Eu amo viver em Portugal, é aqui que eu me encontrei como pessoa, como lar da minha família, é aqui que eu quero passar o resto da minha vida, não é? Minha vida profissional, enfim. Entretanto, você tem que saber que em qualquer país, seja aqui ou no Brasil, ou na Bélgica, ou na Alemanha, ou lá no Paraguai, qualquer país você vai ter seus desafios, né? E os desafios de Portugal não são diferentes dos outros, né? Desafios que envolvem a questão de salário, agora, recentemente, a questão da inflação, dos preços, né, das coisas, o desafio de você conseguir uma estabilidade suficiente para que você consiga, por exemplo, aprovar um financiamento imobiliário, você conseguir fazer um financiamento para quem pretende fazer um financiamento de imóveis, né, aqui do imóvel para morar, o desafio de você conseguir uma determinada estabilidade junto ao seu trabalho, né, conseguir ter um contrato de trabalho, por exemplo, sem termo, onde você tem mais estabilidade do que um contrato de trabalho a termo, né?
que você poderia ser tecnicamente desligado a qualquer momento, e também o desafio que eu acho que é o principal para mim, na minha opinião, é o arrendamento, né? O arrendamento é um desafio grande aqui em Portugal, porque hoje ainda continua, Portugal é um centro de atenções para o resto da Europa em termos de turismo, né? É um local que muitos reformados, né, são os aposentados de outros países, querem morar, né? E isso e um grande fluxo de turismo e também um grande fluxo de imigrantes. Isso fez com que os imóveis, o preço dos imóveis nos últimos anos disparassem aqui em Portugal, né? E para mim, na minha opinião, este é o maior desafio que você vai ter que enfrentar se você decidir imigrar legalmente para Portugal. Imagina imigrar ilegalmente, né? Imagina vir como turista e quiser se legalizar aqui, terá desafios bem maiores que este, né? Então, gente, é isso. Eu queria deixar esse alerta, né? E eu vou passar agora para responder algumas perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram. Se você tiver perguntas sobre esse assunto, eu vou deixar o Instagram aí, eu vou abrir lá uma caixa de perguntas, tá? E vocês vão poder continuar fazendo perguntas sobre o visto do trabalho, e eu prometo que no próximo conteúdo eu venho aqui trazer essas respostas, tá? Então, vou lançar a primeira pergunta que veio do Instagram para nós lá, né? Qual o prazo para sair o visto? Olha, vamos lá, essa pergunta é assim. Posso te dizer o prazo hoje? Não consigo, tá? Por quê? Eu não tenho ainda o texto integral do regulamento, ok? Mas, se eu fosse te dizer uma resposta, se eu fosse te colocar uma resposta baseado na legislação que eu tenho acesso hoje integral, e considerando que aquilo é um processo administrativo, eu poderia te dizer hoje que o prazo é de 90 dias úteis, tá bem? Mas eu não acredito que a intenção da lei seja fazer um procedimento célere, eu não acredito que vão colocar este prazo no regulamento. Então, eu não tenho como te dizer, eu acho que também não vou ter como responder muitas das perguntas aqui, porque ninguém sabe essa resposta ainda, né? Ah, doutor, mas o processo vai ser um deferimento automático? Pode até que seja, pode até ser que seja, se por acaso, por exemplo, houver um determinado prazo fixado em lei e se não for cumprido, pode ser que o regulamento venha e fale assim, se esse prazo não é cumprido, esse deferimento é tácito ou é automático. Não, mais uma vez, não sei como vão conseguir os consulados, essa articulação do governo com o Ministério da Administração Interna e dos consulados, né? Não sei como que eles vão conseguir articular isso para conseguir atender essa demanda. Mas, se de repente fizerem isto, pode ser que esta foi a intenção daquele comunicado lá do Conselho de Ministros, falar que vai ser um deferimento automático, alguma coisa nesse sentido. Vamos ter que esperar para ver, tá bem? Próxima pergunta. Já posso trazer minha família? Sim. Olha, veja, tudo nos leva a crer que o regulamento vai possibilitar que você tramite junto com o pedido de visto de estada temporária ou o procedimento de reagrupamento familiar. Seria mais ou menos como eu vou fazer um processo de visto de estada temporária e, paralelamente, também vou fazer um processo de visto para reagrupamento familiar, tá? Se tudo ocorrer conforme está previsto ou conforme vem sendo divulgado pelo comunicado de ministros de 1º de setembro, provavelmente será possível você trazer sua família já junto com você no seu deferimento de visto, tá bem? Bom, outra pergunta que nós temos aqui já tenho manifestação de interesse, volto para o Brasil para começar de novo? Esta é uma questão muito interessante, tá? E vou confessar para vocês que me desperta até uma certa curiosidade de qual vai ser o texto do regulamento. Veja, porque no comunicado de ministros foi exposto que que o processo de visto de estada temporária para procura de trabalho vai poder ser solicitado mesmo que a pessoa não esteja em seu país de origem. E aqui eu quero deixar uma grande questão para vocês. O visto é diferente de um processo de um pedido de autorização de residência, tá bem? O processo de pedido de autorização de residência você faz quando você já está em território nacional, quer dizer, quando você já está em Portugal. Um processo de visto,
sempre existe uma presunção de que você tem que ser solicitado, o visto tem que ser solicitado ainda no país de origem. Entretanto, essa nova legislação, esse novo visto veio para confundir todos os conceitos, embaralhar todos os conceitos, né? Então, nesse comunicado de ministro, ele vem com uma possibilidade. Olha, será possível se pedir o visto mesmo você não estando no seu país. Se isto se confirmar, e vamos imaginar que vai se quebrar o conceito de visto, né? Talvez seja necessário, talvez seja possível que você faça o processo de visto já estando aqui em Portugal. Te falar que você vai poder fazer isto tendo uma manifestação de interesse é muito cedo. Eu não posso falar isso sem ver qual vai ser a redação do decreto, tá? Mas imagina-se que autorize você de fazer, que você possa fazer o processo de visto já em Portugal. Penso eu que, se você desistir do processo de manifestação de interesse, será possível se apresentar esse visto. Mas veja bem, pelo amor de Deus, não desista da sua manifestação de interesse até você ter absoluta certeza que é seguro e é legal e está dentro da norma fazer isso. Porque se você desistir da sua manifestação de interesse agora, tá bem? Você vai ser excluído da ordem cronológica do processo, tá? Então, nós estamos aí hoje com a ordem cronológica no comecinho de novembro de 2020, quer dizer, pessoas que fizeram no começo de novembro de 2020 estão tendo os agendamentos liberados hoje, né? Novembro não, acho que já se calhar está até em janeiro, posso até estar, eles estão andando um pouco mais rápido, né? Novembro, dezembro, janeiro, mas janeiro já 2021, então quem fez essa manifestação nesse período já está tendo liberação hoje para agendamento. Então, quer dizer, se você sai agora desse processo, você simplesmente perde a sua ordem cronológica e vai ter que começar tudo de novo, tudo lá de trás. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Continue com sua manifestação, quietinho aí. Só um dia, uma hora que você tiver plena certeza que é seguro fazer isso, que você pode apresentar o visto, que compensa, que você tem todos os requisitos para se deferir o visto, aí sim você cancelaria essa manifestação, mas por enquanto não faça nada disso, tá bem? O que eu preciso, a próxima pergunta é o que eu preciso para poder pedir o visto, tá? Basicamente, o que nós sabemos também são com base no comunicado do Conselho de Ministros, tá? Basicamente, você vai precisar comprovar que tem alguma subsistência, me parece, do que a gente interpreta das legislações, que seria uma subsistência de 4 meses também, 4 salários mínimos portugueses, e teria que ter um passaporte válido e teria que ter uma carta de intenção ou uma promessa de contrato de trabalho de uma empresa portuguesa, tá? Se eu tiver um contrato de trabalho, eu acho difícil você ter um contrato de trabalho, por quê? De acordo com o Código de Trabalho e a própria legislação da Segurança Social aqui em Portugal, um trabalhador, o início do contrato de trabalho tem que ser comunicado 24 horas antes do início do trabalhador, né? Então, imagine que a empresa vai comunicar hoje e você ainda está no Brasil para pedir visto, né? Então, a partir de amanhã, a empresa já teria obrigações de pagamento, tanto de retribuição, porque já começou o seu trabalho, quanto também da segurança social, e você nem sequer estaria aqui em Portugal ainda. Então, contrato de trabalho é uma coisa, não confundam, e não tem problema nenhum ter uma promessa de contrato de trabalho, é um instrumento jurídico possível, que é aceito, inclusive, para os processos de vistos, né? Ou também, acredito que a lei vai aceitar, que os consulados vão aceitar também uma carta de intenção. Quando é que nós vamos ter certeza disso? No dia que nós tivermos a publicação do decreto regulamentar, ok? Até lá é só especulação. Quem já tem manifestação de interesse vai ter que ter alguma vantagem com essa emissão de visto? Tudo me parece que não, tá? Pela interpretação que nós fizemos das legislações, separaram bem o que é manifestação de interesse, o que é o processo de autorização de residência de quem já está aqui em Portugal e quem está fazendo visto. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de tratar, de falar para vocês. Vejam, qual é a forma correta de você imigrar para Portugal? Eu sempre falei isso nos vídeos aqui e sempre faço nas redes sociais. É fazer um visto, tá? Esta é a forma correta.
Não existe outra forma de se fazer isso. É o visto. Ponto. Não se discute isso. Quem veio como turista, tá? Quem veio como turista e quer se regularizar aqui em Portugal, não fez a forma correta. Existe uma previsão legal de se fazer isso? Está dentro da lei? Está sim, é verdade. Mas não é a forma correta de se migrar. É uma forma excepcional, né? É uma forma que a lei fala, se você não fez o visto, que é a forma correta, e uma vez que você esteja aqui e preenche os requisitos, você pode manifestar seu interesse em obter uma autorização de residência, né? As pessoas confundem muito a manifestação de interesse com o próprio processo de autorização de residência, e são coisas distintas, até para o CEF mesmo, tá? A manifestação de interesse nada mais é do que uma manifestação, uma simples, uma mera manifestação. O processo de autorização de residência inicia aqui em Portugal no momento que você vai à marcação do CEF e apresenta aquele requerimento junto com os documentos que você apresentou lá, digitalizados na sua manifestação. É naquele momento que inicia esse processo, ok? Então, veja, essa não é a modalidade correta que o CEF espera que você faça, que você imigre. Justamente por quê? Porque existe um visto adequado para quem quer viver e trabalhar em Portugal. Então, agora, o que está se apresentar é um visto. É um visto para você procurar trabalho. Esse visto será melhor fazer o visto ou ter manifestação? Evidentemente fazer o visto. Por quê? O visto ele nunca pode ser pior do que a manifestação. O visto, que é a forma correta, não pode ser pior do que a forma que a gente chama de efeito de chamada, né? Não se pode haver esse efeito de chamada. O fluxo migratório tem que servir da forma correta, que é o visto, não da forma que é com a manifestação de interesse. Então, fique bem claro. Não acredito que haverá vantagem, respondendo a pergunta. Agora, te dizer que com este visto as manifestações serão mais rápidas, não sei. Não consigo te afirmar isso sem ver qualquer legislação. Tudo parece que não, tudo aponta para que não, tá? Separaram bem os assuntos, cada assunto no seu lugar e não haverá interferência. Logo que eu encontro emprego, tenho que informar ao CEF? Sim, provavelmente. Não sabemos exatamente como vai acontecer, até porque eu também acredito que nós vamos ter muitos problemas ainda quando isso de fato for acontecer, né? Eu vou explicar isso melhor. É simples, ó. A lei fala lá que, junto com o visto, será lhe dado um agendamento ao CEF, tá? Dentro do prazo de 120 dias, ok? Então, vamos imaginar que você tem um fluxo de 300 mil pessoas, pronto, que conseguiram visto. Então, dentro desses 120 dias, o CEF vai ter que atender essas 300 mil pessoas. Já percebeu qual é o problema? Né? Só que junto com essas 300 mil pessoas, já existem mais milhares de outras pessoas que já têm agendamento para, por exemplo, para a manifestação de interesse, para as renovações que não foram feitas, renovações de residência que não foram feitas automáticas, para os reagrupamentos familiares, para os artigos 15, casamento de concidadão europeu, e outros tipos de documentos e também de processos de autorização de residência junto ao CEF. Então, você imagina esse fluxo tão grande, né? Aí você vai pensar, então, a lei fala que dentro de 120 dias vai ser me dado um agendamento, ok? Vamos imaginar que seja possível isso, que você consiga um agendamento desses 120 dias, né? E aí eu falo, consegui o trabalho. Como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar ao CEF e agendar, ou vou ter que só comparecer no meu agendamento? Ainda não consigo te responder, porque não tenho exatamente o texto do regulamento. Mas vai ser algo confuso. Imagina que uma pessoa que consiga trabalho nesses 120 dias vai para o agendamento. Tudo certo. E a pessoa que não consiga o trabalho, ela vai para o agendamento sem trabalho? Né? Ela pode ir para o agendamento, vai chegar lá no agendamento, vai acontecer o quê? O CEF vai dar uma carta de afastamento, vai prorrogar o prazo por mais 60 dias para tentar conseguir.
E aí acaba se não fazendo ou se aproveitando aquele agendamento, né? Poderia estar fazendo um agendamento de uma outra pessoa que já conseguiu trabalho, não é mesmo? O CEF vai conseguir integralizar tudo isso junto ao sistema de interoperabilidade com a Segurança Social, quer dizer, o CEF consegue hoje visualizar tanto as finanças, quanto as suas finanças, quanto a sua Segurança Social. Se quiser se tornar isso viável, é muito simples dele saber se você tem um contrato de trabalho ou não, tá bem? E aí o CEF vai conseguir fazer isso, né? Consegue acessar para se manter esse agendamento cancelado. Tudo isso são perguntas ainda que só vão ser possíveis ser respondidas após a publicação do decreto regulamentar, tá bem? NIF e NIS, faço quando chegar em Portugal ou já terei com visto? A lei já fala isso bem claro, isso você já será atribuído com o visto, tá? Tudo é logística, né? Tudo é logística. Hoje, para você fazer um NIS, por exemplo, você tem que fazer um agendamento na Segurança Social, né? Para se fazer esse NIS, e muitas vezes demora muitos dias se conseguir, ok? Agora, com um volume enorme de pessoas, qual será esse prazo? Ninguém sabe, né? Somente quando a coisa acontecer que veremos como que os órgãos vão se comportar, como as entidades vão se comportar. Isso é a mesma coisa também do NIF nas finanças, né? E aí vai se falar, vai ser atribuído, vai precisar de representante fiscal ou não, né? E aí nós vamos cair num assunto de um próximo vídeo, questão de representação fiscal, que é tão importante, né? Houve uma alteração na lei de representação fiscal, não se precisa de representante fiscal até você ter alguma relação com as finanças. E um contrato de trabalho é uma relação com as finanças. E aí você precisa, né? Então, quer dizer, eu vou te dar o visto, mas não vou te colocar representante fiscal. Mas você ainda não tem autorização de residência em Portugal para não ter representante fiscal, né? Você vai procurar trabalho, né? Então, são tudo questões que vão ser muito complicadas ainda de ser respondidas neste momento. Qual que é a próxima pergunta? Se eu não achar emprego, posso abrir uma atividade? Se não, o que acontece comigo? Se você não achar emprego, não existe uma possibilidade de abrir atividade na lei, tá bem? Vamos lá. A lei é clara. A lei fala que é estabelecimento de uma relação laboral. E eu falo que estabelecimento de relação laboral não sei se, na minha interpretação, não pode se pensar num estabelecimento de uma relação laboral por trabalhador independente. E isso já temos vídeo aqui no canal, vocês podem depois procurar, eu posso deixar até o link aqui embaixo. Nós temos aqui em Portugal o fenômeno dos falsos recibos verdes, né? São pessoas que deveriam ser empregados, trabalhadores com contrato de trabalho e dão recibo e são tratados como trabalhadores independentes, quer dizer, não possuem contrato de trabalho, passam recibos verdes e esses recibos verdes são nulos, porque essas pessoas preenchem todos os requisitos para ser um trabalhador, para ser um empregado, ok? Então, a lei já é muito clara, essa lei do novo visto à procura de trabalho, fala que tem que ser estabelecida uma relação laboral. E quando eu falo estabelecer uma relação laboral, não é uma relação civil de trabalhador independente. Trabalhador independente não é empregado, tá? Trabalhador independente é um autônomo, comparado a um autônomo no Brasil, ok? Quem passa recibos verdes aqui é comparado a um autônomo no Brasil. Nem posso falar que é comparado a uma MEI, porque não é MEI, tá? Uma MEI no Brasil, um microempreendedor individual no Brasil, uma pessoa que é um empresário, só que ele é uma empresa, uma MEI é uma empresa, né? Agora, um trabalhador independente, não. Um trabalhador independente é um autônomo. Então, não se compara. Então, a lei é clara. Se você vai ter que estabelecer uma relação laboral dentro dos 180 dias, senão você tem que sair de Portugal, tá bem? Não sei se nós temos mais perguntas. Bom, se nós não temos mais perguntas, tá? Eu gostaria de me despedir daqui e dizer para vocês que imigrar é um direito do ser humano, tá bem? É algo que todos nós temos direitos de imigrar e recomeçar a vida, tentar recomeçar a vida em um outro lugar. Isso não é nada de errado, tá? Entretanto, você tem que ter um planejamento, porque é algo que é muito arriscado sem planejamento. De você depois se frustrar, tá bem? Então, quero me despedir. Se você gostou aí desse conteúdo, se você achou que foi importante para você, vou pedir para você compartilhar aí nas suas redes sociais, tá? Deixar aquele joinha, deixar o like,
e me colocar aqui à disposição, tá bem? Nossos canais estão aqui e até o próximo vídeo.